Tá lembrado do caso Márcio? Nós não esquecemos, como eu havia dito, a gente fica no caso até o fim. Vamos saber agora o que a polícia de São Paulo conseguiu descobrir sobre o sumiço do Márcio no canavial. Vamos ver. Dona Dora carrega essa bolsa para onde ela vai. Dentro, uma troca de roupas para o filho Márcio, que está desaparecido. É blusa de frio, moletom, roupa assim, que ele gostava de ficar bem à vontade, shorts de malha e moletom. É isso. Quando a senhora encontrá-lo, shorts que ele gosta de vestir. a senhora vai entregar para ele se vestir. Pegar, né? E voltar Se ele pra quiser, casa. chinelo, camiseta, para ele ficar bem à vontade com coisa dele e vir embora para casa. Então eu deixo isso no carro e levo comigo. O coração de Dona Dória já não aguenta mais de saudade do filho. As buscas são feitas por ela diariamente, por todo o interior de São Paulo. Fui em Cordeirópolis, já fui em Mojimirim, Mogi Guaçu, Olambra, todo lugar tem cartaz dele. E eu ando, já fui para cá, para Campinas, Alguém fala Americana. alguma coisa? Tem pessoas que vê o cartaz e que viram ele. O que faz a mãe acreditar que o filho ainda está vivo é esta foto tirada por uma testemunha, quase um mês depois do sumiço. A mãe imagina que Márcio esteja vivendo como um andarilho. Como que a senhora está conseguindo manter essa força e ainda a esperança? Eu sou de muita fé, muita oração. Entendeu? Uma perseverança muito grande eu tenho. É o que me sustenta. Porque de concreto eu não tenho nada, só oração mesmo. A senhora não acredita que ele possa ter sido vítima de um crime? Não consigo pensar em nada. Pode ser, pode não ser. Não sei te falar. Está muito misterioso tudo até hoje, entendeu? É muito tempo, muito mistério. E Márcio não estava sozinho no dia do desaparecimento. O homem que dirige o carro dele nesse registro é Fernando. Os dois se conheceram em um bar, logo depois que Márcio se separou da ex-mulher. Na mesma noite desse registro, Márcio enviou a foto para a mãe. Ele diz que estava com o Márcio, lógico, tem o vídeo, né, que era ele dirigindo a caminhonete, e que eles tiveram um desentendimento. Ele largou o Márcio lá no canavial e saiu. E ele pediu socorro e saiu de lá. Ele não sabe do Márcio. A única coisa que eu sei é isso, mais nada. E essa história é bastante estranha. Bastante estranha. Bastante, muito estranha. E eles se identificaram porque eles estavam passando pela mesma situação pessoal? Isso. De casamento. Problema de traição no casamento, os dois. Só isso. Ele nunca trouxe o Fernando aqui na casa da senhora? Não, bem. Assim que eles se encontraram, logo depois, ele e o filho dele fomos embora para o Pará. Em fevereiro eu voltei de avião porque o meu neto ia começar as aulas. E ele ficou e voltou dia 7 de abril. Ele procurou vocês, esse Fernando, para dizer que esteve com o Márcio? O que aconteceu? Nada. O erro dele está aí, porque ele omitiu, sabendo que estava todo mundo procurando o Márcio. E eu consegui localizar ele, né? Porque pelo saldo bancário eu vi que passaram o cartão naquele local e foi aí que a polícia pegou o vídeo. E descobriu. Descobriu que era ele que estava dirigindo a caminhonete. E aí bateu com a foto que ele havia mandado, que era a mesma pessoa que ele havia conhecido tempos antes. Foi localizado devido ao digital. No carro? No carro. A
Assim que se separou da ex-mulher, o Márcio, então, trouxe parte das coisas dele aqui para este quarto, que fica na casa da mãe. Então, ele estava aqui há cerca de 4 meses. Aqui do lado tem o guarda-roupa dele, onde a mãe cuida de todas as coisas. Porque o projeto da família era se mudar para Belém do Pará, onde eles têm uma fazenda e hoje tocam os negócios da família. Porém, isso aconteceu no meio do caminho. O plano, quando o Márcio chegou aqui na casa da família, era ficar apenas 1 mês e logo depois ir morar lá. Mas o desaparecimento aconteceu no meio do caminho. O percurso feito por Márcio ao sair de casa até o sumiço ainda é um mistério. A família não teve acesso até hoje a qualquer informação sobre a investigação. Os laudos não têm previsão para serem concluídos. Algo inaceitável para a família. O coração da senhora consegue esperar 6 meses por um resultado tão importante nessa investigação? Não, tanto que eu estou fazendo o meu trabalho sozinha. Eu corro atrás do meu filho, porque eu acredito nele, vivo e vou achar. Eu vou achar. Eu ando muito. Márcio é um empresário da região de Americana, no interior de São Paulo. Uma série de fatos antecederam o desaparecimento dele. Uma briga por herança entre ele e o único irmão teria sido resolvida sem maiores problemas, segundo a mãe. Não foi briga, assim, algum desentendimento, porque sempre um pensa de um jeito e pensa do outro, mas foi resolvido isso sem problema algum. Muito tempo antes? Muito, muito. Eu sou viúva há 3 anos. Foi resolvido lá no 1º ano. O registro de um boletim de ocorrência cerca de 10 dias antes do sumiço também foi algo que chamou a atenção. Logo depois que o Márcio chegou aqui em Americana, no interior de São Paulo, ele foi até o apartamento onde morava com a ex-mulher e com um filho de apenas 7 anos. Só que quando ele entrou no local, ele se deparou com o atual namorado da ex. A mesma pessoa, o amante, que ele teria descoberto 4 meses antes. Houve uma situação de agressão e o Márcio chegou a registrar um boletim de ocorrência. Porém, a família não acredita que essa situação possa ter a ver com o sumiço. Segundo a família de Márcio, a noite que antecedeu o desaparecimento foi bastante tranquila. Aqui nessa cama, que fica no quarto, onde Márcio está ocupando na casa da mãe, dormiram ele e ao lado o irmão. Eles tinham passado uma noite anterior em família. Só que quando Márcio acordou, ele disse para a mãe que iria buscar cigarros, próximo daqui. Ele chegou a chamar a mãe para ir com ele. Porém, a mãe preferiu ficar na casa, para ficar ao lado do outro filho quando ele acordasse. O Márcio, então, saiu da casa. Parecia que ele voltaria logo. Mas esse sumiço já se estende por quase 80 dias. A Beth era uma funcionária da família que agora se tornou amiga. E ela se aproximou da família da dona Dora porque morava junto com a filha bem ali do outro lado da rua, bem em frente à casa da família. Foi então que ela passou a ser cuidadora do avô do Márcio e depois continuou a frequentar a casa. O Márcio, então, era muito próximo de você, né, Beth? Sim, verdade. Como que é a relação de vocês? A Márcio era uma pessoa... é uma pessoa excelente, uma pessoa simples, amiga, calorosa, ama a mãe dele, o filho, tudo que ele fazia envolvia amor, sabe? O Márcio é uma pessoa, assim, é o espelho da Dora. A diferença é que Márcio é o homem, mas é como se fosse a Dora, uma pessoa simples, amorosa, não tenho o que falar do Márcio. Márcio aparentemente não queria aceitar a separação.
Aí quando ele voltou, aí ele pegou a pessoa lá no apartamento e realmente, claro, qualquer pessoa perde a noção que se fosse outro homem agiria por impulso e ele não, ele Não fez nada? não fez nada. Simplesmente, acho que estava se saindo de uma boa, né? Houve briga, ameaça, algo do tipo? Isso aí, essas ameaças aí só por telefone mesmo. Ele recebeu ou fez? Não, Márcio não faz. Márcio não é um cara de fazer ameaça com ninguém. Márcio é uma pessoa passiva, uma pessoa jamais iria ameaçar alguém. Ele queria resolver como estava tentando resolver as coisas na boa. Ele estava interessado em alguém, apesar dessa separação recente, Beth? Ele estava se envolvendo com alguém ou tentando abrir a cabeça para esquecer a ex-mulher? Não, acredito que não. Não tinha, que eu saiba e que a família saiba, não tinha ninguém assim. Ele não se relaciona, ele era assim, trabalho, casa, família, esposa. Entendeu? Então, isso aí não tem, porque assim, se tiver alguma coisa, alguma amiga, mas vai estar tudo em celular. Mas não tinha. Márcio era uma pessoa assim, que nunca teve envolvimento com outra pessoa. Ele casou e pelo que a gente conhece de Márcio, Márcio é uma pessoa fiel. Ele não estava preparado. Ele é um tipo de pessoa, pela formação, mulher, filho para a vida toda. Casamento que era duradouro. Quanto tempo ele estava junto com a ex? 10 anos, mais ou menos, por aí. Familiares e conhecidos desconfiam apenas da versão de Fernando sobre o que teria acontecido. Da casa da família de Márcio, seguimos aqui para a Delegacia de Investigações Gerais, que fica na cidade de Americana. Desde o início dos trabalhos, o caso está sendo investigado pela equipe aqui. Por isso, a gente vai tentar falar com o delegado, que teria mais informações sobre o caso. Em que pé está esse trabalho? Vou interromper, hein? Segura para mim um minutinho, por favor. Segura para mim um minutinho. O que você está vendo aí é a nossa repórter chegando na delegacia. Até aí, normal. A delegacia é um espaço público. Qualquer pessoa pode ir até a delegacia. Se o delegado não pode atender, vai ter algum policial para receber o cidadão. Exatamente, ninguém vai à delegacia para meramente fazer uma visita, vai em busca de informação, de um trabalho e fazer uma denúncia, se queixar de alguma coisa. A polícia está lá para atender ao público em geral. Até porque os policiais que lá trabalham, assim como qualquer servidor público, são pagos com dinheiro do povo. E precisam trabalhar para o povo. Quando me contaram a receptividade que a nossa equipe teve na delegacia que investiga o sumiço do Márcio, eu não acreditei. E pelo jeito chegamos na parte em que a nossa reportagem ficou chocada. Veja só. Da casa da família de Márcio, seguimos aqui para a Delegacia de Investigações Gerais, que fica na cidade de Americana. Desde o início dos trabalhos, o caso está sendo investigado pela equipe aqui. Por isso, a gente vai tentar falar com o delegado, que teria mais informações sobre o caso. Em que pé está esse trabalho? O local aqui fica fechado, não tem acesso livre ao público, por isso nós precisamos anunciar a nossa chegada e pedir para falar com alguém, para poder entrar. Por isso a gente vai tentar então aqui ver se alguém na entrada da DIG consegue falar com a gente, se o doutor Gazzarini está no local nesse momento, para que a gente possa tentar falar com ele. Como eles não atendem, então eu vou tentar pelo telefone para saber por que esse trabalho, essa perícia demora tanto tempo para sair. Porque, segundo a família, serão cerca de 6 meses para sair os resultados, principalmente do DNA realizado no carro, depois que localizar o sangue no veículo. Então é importante a gente entender.
Por que tanto tempo? E o que é possível fazer para que o caso seja resolvido o quanto antes, que é a grande expectativa da família. Eu estou ligando então para o delegado, doutor Gazzarini, eu vou tentar mais uma vez, deu caixa postal. A nossa produção já havia tentado entrar em contato para marcar uma entrevista, ou pelo menos para conseguir essas informações para que a gente pudesse ter acesso e entender como estão seguindo esses trabalhos da Polícia Civil. O carro, junto com os pertences pessoais de Márcio, foram encontrados 15 dias depois, em uma área de canavial. E foi só depois, então, que a família conseguiu descobrir quem estava com ele naquele dia. Foi pela movimentação financeira que a mãe conseguiu descobrir. A própria família fez essa investigação paralela e levantou a informação mais importante nesse caso. Viu que ele havia passado em um posto de combustíveis. No local, a mãe conseguiu levantar as imagens do circuito de segurança, que apontava que um outro homem estava no volante do carro de Márcio. Esse homem que dirigia o veículo foi identificado pela própria família. Márcio tinha conhecido esse Fernando, conhecido pelo apelido Camisa 10, 4 meses antes. Porém, a família não o reconhece como amigo, porque Fernando nunca teria frequentado a casa de Dona Dora. Fernando, então, foi chamado para depor e ele chegou a ficar preso, enquanto a polícia investigava o caso. Fernando era a última pessoa conhecida a ter tido contato com Márcio, o desaparecido. E segundo as poucas informações que a família conseguiu descobrir, ele teria dito que lá na região do Canavial se desentendeu com Márcio. Ele ainda teria sido mordido pelo desaparecido e, por isso, se afastou dele. Foi embora, sem saber o que havia acontecido. No local, a Polícia Civil encontrou a caminhonete e também muitos pertences de Márcio. Até mesmo a carteira com cerca de R$800 dentro e o celular que ainda não foi periciado. Todo o mistério poderia ser desvendado com o acesso ao celular do desaparecido. Apesar de todas as dúvidas que geram o sumiço de Márcio, Dona Dora alimenta a esperança de que o filho ainda esteja vivo. Eu só quero Márcio, porque ele tem um filhinho de 7 anos que já está doente, né? Não pode ficar normal, né? Até que a gente está conseguindo e conciliando bem, né, nosso bebê. Mas é difícil, né? Tem momentos que se tornam complexos, né? Tem uma criança sofrendo com falta do pai, deve ser difícil para a senhora. Isso. Ainda mais segurar tudo isso sozinha, ainda buscar. Isso. Não saber o que aconteceu. Não tenho o que fazer. Estou contando com amigos e família. É o que eu tenho. Para você de casa, agora eu pergunto para você de casa, por que a polícia está demorando tanto na investigação para nos responder sobre o paradeiro do Márcio? Qual era o problema de algum policial abrir a porta para a Grace? Você acha que a Grace representa algum perigo lá para a DIG de Americana, Percival? Claro que não. E, aliás, eu acho estranho um órgão policial você chegar lá, precisa tocar a campainha. Oi, tem alguém aí? Quer dizer, isso está lá na placa lá. DISE e DIG, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes e Delegacia de Investigações Gerais. Se é delegacia, tem que estar aberta, até porque essa é uma forma de ser procurada e receber informações. Agora, ficar trancado lá, o resultado desse. No caso Márcio Albate, não estamos falando mais de um mero desaparecimento. 3 meses já se passaram. Algo muito mais grave do que um desaparecimento aconteceu. E a DIG lá está devendo essa resposta. Não sei por que ficar com essa porta trancada lá, com campainha, isso chega a ser ridículo. Sabe por que eles ficam com porta fechada, eu acho? Porque a própria polícia sabe que tem tanto assalto, até a polícia tem medo, não tem outra explicação. Tá com medo de ser roubado. Delegado Luiz Carlos Gazzarini, doutor, se o senhor não quiser dar entrevista para o Cidade Alerta, não tem problema nenhum. O apelo que eu estou fazendo para o senhor se pronunciar, mesmo o senhor admitindo que não sabe de nada,
de que o assassino, que o sequestrador ou que o próprio Márcio estão dando um baile na investigação da DIG de Americana? Fale com a família. Não deixe a mãe sem explicação. Maior do que a dor do que realmente aconteceu é a dor da dúvida. A mãe precisa saber sim o que aconteceu com o filho dela. Mostre para a mãe as dificuldades que a polícia tem numa investigação. Mas não deixe a porta fechada. Pra gente tudo bem, o senhor faz como quiser. É a consciência do senhor. Agora, não feche a porta na cara da mãe como a porta foi fechada para o Cidade Alerta, delegado Luiz Carlos Gazzarini. Por favor, tenha sensibilidade com essa senhora, tenha sensibilidade com a família do Márcio. Quero uma posição, por favor, da Secretaria de Segurança Pública para ver até que ponto a secretaria é conivente com uma delegacia que nem abre a porta para atender um cidadão. Porque ali, antes de ser repórter, a Grace Abdu Kelly é cidadã. Aliás, Abate, eu quero adiantar que, antes da Secretaria de Segurança Pública se pronunciar, que a polícia lá tem obrigação de dar uma resposta nesse caso. E, se achar-se sem condições, nem vou usar a palavra incompetência, peça ajuda a um departamento especializado que a Polícia Civil de São Paulo tem. Ô, doutor de Americana, DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Peça ajuda, que tem uma equipe até para viajar para qualquer lugar de São Paulo e ajudar nas investigações. O senhor não conhece a polícia onde o senhor trabalha, doutor? Depois não adianta fazer igual outro delegado que tentou me calar, que foi buscar apoio político para tentar me calar. Enquanto eu estiver nesse programa, eu tenho liberdade total, a Record me deixa bem claro, eu tenho liberdade total para emitir minha opinião, para fazer as cobranças que nós julgamos necessárias e para brigar pela população. Então, se tiver alguém na minha frente tentando me calar, vai comprar uma briga gigante. Eu sou doido para escapar de uma briga, odeio confusão. Agora, quando me chamam para uma confusão, pode contar comigo que eu vou junto. Ora, delegado, só tenho boas referências do senhor, de um trabalho bom que o senhor faz ali. Não sei por que razão esse comportamento, essa falta de atenção para a família. Se o senhor não quis abrir a porta para a Grace, né? Achou a Grace perigosa, ela descobre tudo, realmente ela vai descobrir tudo. Poxa, tem que tratar a população de igual para igual. A sorte é que o senhor teve a oportunidade de estudar, concursado, um bom delegado. Tenho certeza que deve ser chefe de família, pai de filhos. Mas, poxa, cadê o sangue que corre no corpo? Não precisa, não atenderam o meu produtor, não atenderam o repórter, não tem problema nenhum. Não faço nem questão. Eu preciso da família aqui comigo. Mas se o senhor não quiser atender o Cidade Alerta, porque o Cidade Alerta cobra, né? O Cidade Alerta é chato. Eu adoro ser chamado de chato, porque a gente cobra mesmo, vai até o fim. Não vou esquecer o caso do Márcio. Agora, atende mais essa mãe. Chama a mãe para conversar. Conta para ela tudo o que sabe. Mostra para ela que demora uma quebra de sigilo bancário, que demora uma quebra de sigilo telefônico, que há vários fatores burocráticos. Mostra para ela. Tranquilize ela, delegado. É uma mãe.